Ela foi obrigada a se casar com ele para pagar as dívidas do hospital e acabou se apaixonando. Ela nunca imaginou que um simples erro no hospital mudaria sua vida para sempre. Com uma dívida enorme e sem outra saída, foi obrigada a se casar com um homem distante e fechado, um empresário da pequena cidade litorânea onde vivem. O casamento parecia apenas um acordo frio para quitar a dívida, mas logo a convivência diária começa a despertar sentimentos inesperados. Enquanto enfrentam as tradições da comunidade, os desafios financeiros e segredos que ameaçam abalar tudo, essa mulher determinada luta para provar que seu valor vai muito além das circunstâncias que a levaram até ali. Em meio a festas populares, festas religiosas e o som do mar, a história se desenrola ao longo de um ano de transformação, onde cada vitória tem seu custo e o amor surge das dificuldades. Antes de continuar, deixe seu like, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. A pequena cidade litorânea despertava aos poucos sob o sol morno de uma manhã de verão. O cheiro do mar misturava-se com o aroma do café fresco e das flores silvestres que cresciam nas calçadas irregulares. Na rua principal, o movimento ainda era tímido, mas dentro da casa simples no fim da rua, uma mulher lutava contra o desespero silencioso que ameaçava dominá-la. Ela acabará de receber a notícia que mudaria sua vida, a dívida hospitalar da família, causada por um erro médico que não tinham como pagar, havia crescido a ponto de ser uma sentença. Sabia que o valor era impossível de quitar com o que tinha, e cada ligação do banco era uma facada na esperança. Não havia outra saída que não fosse aceitar a proposta que lhe fora feita, casar-se com o homem mais influente da cidade, dono de um império de hotéis e pousadas, para quitar a dívida. Ele era conhecido por ser rígido, distante, alguém que mantinha as pessoas sempre à distância, especialmente mulheres. Não tinha filhos, nem uma vida social conhecida, apenas negócios. A ideia de se casar por obrigação a enchia de vergonha e medo, mas a dívida pendente era uma sombra constante, ameaçando engolir sua família. Naquele instante, sentou-se na cadeira da cozinha, as mãos trêmulas segurando a carta oficial que confirmava o acordo. A brisa do mar entrou pela janela, trazendo um pouco do frescor que parecia impossível dentro de sua mente. Como poderia aceitar uma vida inteira atada a alguém que não escolheu, em uma cidade onde todos falavam e julgavam? Ela era uma mulher determinada, resiliente e generosa. Essas qualidades a sustentaram até agora, mas o conflito interno era cruel, a luta entre o orgulho que dizia para lutar sozinha e a necessidade urgente de um apoio que vinha do homem com quem deveria se casar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de angústia e preparação. Os encontros com ele, sempre formais e carregados de tensão, revelavam um homem com segredos profundos e um coração ferido, moldado por medos que ninguém na cidade conhecia. Apesar disso, ela percebia pequenas rachaduras em sua armadura, momentos em que ele mostrava humanidade e até uma curiosidade tímida sobre quem ela realmente era. Enquanto isso, a comunidade observava com olhos críticos, sussurrando sobre o casamento que parecia um negócio e não um amor. As festas tradicionais, como a próxima celebração de São João, serviam de palco para olhares inquisidores e comentários maldosos. Para ambos, o peso das expectativas sociais era outro obstáculo a superar. Ela decidiu que não seria apenas a mulher obrigada, mas alguém que lutaria para mostrar seu valor, mesmo que a cada passo enfrentasse o preconceito e o medo de um futuro incerto. No projeto comunitário que começou a idealizar, enxergava uma chance de reconstruir não só sua vida, mas também a cidade que amava e que parecia esquecida pelo tempo. No silêncio de uma noite, encontrou uma carta antiga escondida na casa do marido, uma relíquia que revelava um segredo guardado pela família dele. Essa descoberta fez seu coração disparar, poderia ser uma chave para entender o homem que tinha à sua frente, mas também um perigo que poderia abalar tudo. Apesar das dúvidas, eles começaram a se aproximar aos poucos. Pequenos gestos, conversas hesitantes e a participação conjunta em eventos da cidade criaram uma ponte entre os dois, ainda que cercada de incertezas. Na festa de São João, com as fogueiras acesas e as músicas ao redor, houve um momento breve, mas carregado de significado, onde compartilharam um sorriso verdadeiro, talvez a primeira faísca de algo maior. No entanto, nem tudo era fácil. Uma amiga próxima dela, com seus próprios interesses e problemas, criou mal-entendidos que ameaçavam a frágil confiança construída.
O passado do marido, cheio de feridas ocultas, apareceu como uma sombra que assustava, fazendo a protagonista questionar se aquele amor era possível ou apenas uma ilusão. O tempo passou, o calor do verão deu lugar ao outono, e com ele vieram desafios financeiros renovados e a volta inesperada de um parente distante do marido, que agitava as águas tranquilas da família e dos negócios. Tudo parecia conspirar para testar a força daquela união forçada. Mas mesmo diante das adversidades, a protagonista não desistia. Cada dificuldade era enfrentada com coragem, cada pequena vitória, mesmo que dolorosa, a fazia crescer. Ela sabia que o sucesso viria, mas não sem sacrifícios. E mais do que tudo, queria provar para si mesma que podia amar, mesmo começando de um lugar tão inesperado e difícil. O cheiro do mar ainda invadia a casa, agora mais preenchida pela presença dele. O som das ondas parecia carregar promessas, e a pequena cidade, com suas tradições, seus desafios e sua beleza crua, se tornava o palco de uma história onde o amor poderia florescer, mesmo entre dívidas, medos e contratos. O sol já começava a se pôr no horizonte quando ela saiu de casa naquela tarde. O calor do verão ainda estava presente, mas a brisa que vinha do mar trazia um frescor agradável, misturando o cheiro da maresia ao aroma das flores da cidade. Ela caminhava pelas ruas estreitas do centro histórico, contemplando os prédios antigos e as fachadas coloridas, todas carregando histórias que, assim como a dela, resistiam ao tempo. A cidade parecia respirar tradições, e isso a fazia sentir-se ao mesmo tempo parte estranha dentro daquele ambiente. As festas populares, as missas matinais e as reuniões na praça eram um ritual que mantinha todos conectados, mas também aumentava a pressão para que ela se encaixasse, que assumisse o papel que esperavam dela, a esposa do homem poderoso, a mulher que devia ser exemplar, discreta e submissa. No entanto, dentro dela, crescia uma vontade diferente, ser mais do que apenas um rosto bonito ao lado do marido, ser dona do próprio destino, ter voz ativa e conquistar respeito, mesmo que tivesse que passar por cima dos preconceitos. Por isso, decidiu se envolver em um projeto comunitário para revitalizar o centro histórico, que estava abandonado e decadente. Essa ideia tinha um duplo objetivo: ajudar a cidade que amava a encontrar uma nova identidade para si mesma. Ela sabia que não seria fácil. O marido, apesar de ter interesse em preservar o patrimônio local, via tudo com olhos de empresário, buscando lucro e retorno rápido. Era o primeiro obstáculo real que enfrentariam juntos. Em uma reunião na prefeitura, onde ambos estavam presentes, as diferenças ficaram claras. Ela defendia um projeto cultural, que valorizasse a história e atraísse turistas de forma sustentável. Ele insistia em modernizar os negócios, ampliando hotéis e pousadas, sem muito espaço para romantismos. Foi um choque, mas também uma oportunidade. Ali, diante dos olhares atentos da comunidade e dos vereadores, começaram a construir, tijolo a tijolo, uma parceria que ainda estava longe de ser um casamento de amor, mas já dava sinais de respeito e cumplicidade. Ela percebeu que sua determinação mexia com ele de uma forma que não esperava. Nas semanas seguintes, eles trabalharam juntos, encontrando soluções que unissem as duas visões, o que provocou uma série de pequenos conflitos e acordos. Em uma dessas reuniões, ela teve um momento de vulnerabilidade, admitindo suas inseguranças e medos diante daquele novo mundo em que estava inserida. Ele, pela primeira vez, respondeu com gentileza, revelando um pouco do homem que estava por trás da fachada rígida. Mas as dificuldades não pararam por aí. A dívida hospitalar, que ela pensava estar solucionada, voltou à tona de forma inesperada. Uma cobrança judicial, enviada por um banco que havia comprado a dívida, ameaçava não só a estabilidade financeira da família dela, mas também o acordo que sustentava o casamento. A notícia chegou como um golpe, fazendo com que ela se sentisse novamente presa, quase desesperada. No entanto, ao invés de desistir, o casal se uniu para enfrentar esse novo desafio. Combinando o conhecimento financeiro dele e a rede de contatos dela na cidade, começaram a traçar estratégias para renegociar a dívida. Foi um momento decisivo, pois mostrou que, apesar das diferenças, poderiam contar um com o outro. A tensão diminuiu e um respeito silencioso começou a nascer. Em meio a tudo isso, uma antiga carta que ela havia encontrado na casa dele voltou a ocupar seus pensamentos.
Era uma correspondência escrita por um antepassado do marido, cheia de palavras enigmáticas e promessas que pareciam ter sido esquecidas no tempo. A curiosidade a fez buscar respostas, e isso a levou a descobrir mais sobre a história da família dele, suas dificuldades e seus segredos, o que explicava parte da rigidez e do medo de se abrir que ele demonstrava. Ao mesmo tempo, a presença de uma amiga da infância se tornou um complicador inesperado. Essa amiga, movida por seu próprio desejo de fugir de problemas familiares, começou a criar mal-entendidos entre o casal, tentando afastá-los com sussurros e comentários maldosos. Essa subtrama trouxe uma camada extra de tensão para a relação, forçando a protagonista a escolher entre confiar no marido ou nas palavras da amiga. Ela decidiu confiar em si mesma e no que estava construindo. O diálogo aberto que estabeleceu com o marido depois dessa crise fortaleceu o vínculo deles. Em uma noite chuvosa, entre conversas profundas e gestos de apoio, eles finalmente começaram a quebrar as barreiras emocionais que os mantinham distantes. As estações começaram a mudar e o outono trouxe consigo a volta de um parente distante do marido, uma figura que carregava interesses próprios e que mexeu com a já delicada estrutura da família. Ele ameaçava os negócios e os planos do casal, reacendendo velhas disputas e colocando-os em alerta. Essa reviravolta obrigou os dois a se posicionar como parceiros, enfrentando o desafio de frente e protegendo o que estavam começando a construir juntos. Durante uma viagem para uma conferência sobre turismo sustentável, o marido teve um momento de reflexão importante. Ele reconheceu suas limitações, os medos que o impediam de confiar e se abrir, e isso abriu espaço para uma transformação interna. Ao voltar para casa, começou a agir de forma diferente, mais presente e compreensivo, o que surpreendeu e encantou a protagonista. Ela, por sua vez, também vivia seu próprio processo de mudança. A descoberta do passado dele, as dificuldades financeiras, as pressões sociais e os momentos de vulnerabilidade a ensinaram que amar não era um caminho fácil, mas valia a pena. Aos poucos, ela aceitou que o amor podia nascer da luta diária, do compromisso e da coragem de se abrir mesmo diante do medo. O projeto de revitalização do centro histórico começou a dar frutos, com pequenos eventos culturais que atraíam moradores e visitantes. A cidade, com suas tradições e festas, ganhava vida nova, e o casal se tornava um exemplo para a comunidade, mostrando que o casamento poderia ser mais do que um contrato, poderia ser uma parceria real, construída com esforço e amor. Mesmo assim, cada passo adiante vinha acompanhado de sacrifícios. Eles precisaram abrir mão de parte da privacidade, enfrentar o julgamento dos vizinhos e lidar com a saudade das famílias que nem sempre apoiavam suas escolhas. Mas, apesar dos obstáculos, a sensação de que estavam crescendo juntos dava forças para continuar. Em uma noite de São João, sob o brilho das fogueiras e o som das músicas tradicionais, eles dançaram juntos pela primeira vez, um gesto simples que simbolizava o início de uma nova etapa. O calor daquela noite, misturado ao cheiro da terra e das flores, ficou gravado em suas memórias como um momento de esperança e renascimento. Ao longo daquele ano, o casal aprendeu que o amor verdadeiro não surge do acaso, mas da vontade de enfrentar as dificuldades lado a lado. E, mesmo diante dos desafios, eles estavam dispostos a lutar pelo que haviam começado, com o coração aberto para o que ainda estava por vir. O inverno chegava silencioso, trazendo com ele uma mudança no ritmo da cidade. As manhãs se tornavam mais frias, e o mar, embora ainda presente com seu cheiro característico, parecia mais distante, como se guardasse segredos sob a superfície cinzenta das ondas. Naquele cenário, a rotina do casal começava a se ajustar às novas circunstâncias, mas não sem desafios. Ela, determinada, continuava firme em seu propósito de revitalizar o centro histórico, agora mais engajada do que nunca. Seus dias eram preenchidos por reuniões, visitas a empreendedores locais, e encontros com artesãos e artistas da região. Sentia-se viva ao ver as pequenas mudanças começando a acontecer, fachadas restauradas, lojas que abriam suas portas, sorrisos que surgiam onde antes havia desânimo. Porém, havia um obstáculo constante, a resistência de alguns comerciantes tradicionais que não viam com bons olhos as transformações. A resistência aumentava principalmente porque algumas dessas mudanças exigiam adaptações, o que para eles significava custos e esforço. Entre esses comerciantes estava um velho conhecido dela,
Um homem de língua afiada que fazia questão de lembrar constantemente que aquele projeto não passava de uma utopia, algo que não sobreviveria ao inverno rigoroso e à falta de turistas fora da alta temporada. Em contrapartida, o marido, embora dedicado aos negócios, começava a perceber que nem tudo podia ser tratado como números em planilhas. O contato com ela o fez repensar seus métodos e atitudes. Nas noites longas de inverno, muitas vezes se pegava contemplando o mar pela janela do escritório, refletindo sobre o passado e o futuro. A distância emocional que sempre manteve, construída para se proteger de frustrações antigas, começava a se desfazer. Em um desses momentos de introspecção, ele recebeu a visita inesperada de um parente distante, que já havia surgido antes naquela história, mas agora com uma proposta nova. O homem tinha interesses que poderiam tanto ajudar quanto ameaçar o projeto do casal. Era um teste real à confiança e à habilidade deles para trabalhar juntos. Ela desconfiava da intenção daquele parente, mas entendeu que precisava agir com cautela e inteligência para proteger não só os negócios, mas também a crescente relação que estava construindo. Propôs que eles dialogassem juntos, que não deixassem as diferenças e o passado atrapalharem o que ainda poderia ser um futuro promissor. Durante uma reunião na antiga Casa de Pedra, que seria o ponto central do projeto de revitalização, o clima era tenso. O parente apresentou suas condições, queria uma participação maior no empreendimento, prometendo investir dinheiro, mas exigindo controle. O marido, por sua vez, relutava, ainda ferido por antigas disputas familiares e desconfiado dos motivos do homem. Ela, percebendo que aquele momento poderia definir o rumo da história, interveio com firmeza, defendendo a ideia de parceria verdadeira, onde todos tivessem voz e responsabilidade. O encontro terminou com um acordo provisório, mas a tensão não havia desaparecido. No dia seguinte, enquanto caminhava pela praça, ela encontrou a amiga da infância, que ainda insistia em provocar dúvidas e mexer com os sentimentos dela. Mas dessa vez, ela reagiu diferente, mostrando maturidade e confiança. Não permitiria que antigos ressentimentos e fofocas interferissem na sua vida. Esse episódio foi uma pequena, porém importante, reviravolta. A protagonista mostrou que estava crescendo e aprendendo a impor limites, a escolher melhor em quem confiar. E isso foi percebido pelo marido, que começou a vê-la não só como parceira, mas como uma mulher forte e independente. Enquanto isso, a comunidade começava a se engajar mais nos eventos culturais organizados por ela. O inverno trouxe uma feira de artesanato, onde artesãos locais expuseram suas peças, muitos deles com histórias de vida parecidas com a dela, de luta, de superação, de amor à terra que os sustentava. O cheiro da madeira, dos tecidos coloridos, da comida típica, tudo isso criava um ambiente de festa mesmo no frio. Durante a feira, um momento especial marcou o coração da protagonista. Ao observar o marido conversando com uma artesã sobre a importância de preservar a cultura local, ela sentiu uma emoção inesperada. Aquele homem, que no começo parecia tão distante, estava realmente se importando com aquilo que ela amava. Um sentimento novo, delicado e intenso, começava a brotar ali. Entretanto, uma reviravolta maior estava prestes a acontecer. O marido recebeu uma proposta para expandir seus negócios em outra cidade, uma oportunidade financeira muito tentadora, mas que exigia que ele passasse longos períodos fora. Isso colocava o casal diante de um dilema: aceitar e garantir segurança financeira, mas arriscar a distância que poderia enfraquecer a relação, ou recusar e apostar na construção lenta e sólida que tinham iniciado. A decisão não seria simples. Eles passaram noites discutindo, medindo os prós e contras, compartilhando medos e expectativas. A protagonista, por sua vez, precisava conciliar o projeto da cidade com o desafio do casamento, que ainda estava longe do ideal, mas já mostrava sinais de vida. Em meio a esse turbilhão, a descoberta de um diário antigo da família dele trouxe à tona emoções guardadas há muito tempo. As páginas amareladas revelavam sonhos, arrependimentos e promessas feitas em tempos difíceis. A leitura profunda ajudou o marido a abrir seu coração e mostrar a ela lados que nunca haviam sido revelados, sua fragilidade, suas dúvidas, e a esperança de um futuro melhor. Essas descobertas foram essenciais para fortalecer a confiança entre os dois. A vulnerabilidade compartilhada criou uma ponte invisível, mas firme, que aproximava os corações,
mesmo quando as palavras faltavam. O inverno lentamente começou a ceder espaço para a primavera, trazendo renovação não só para a natureza, mas para a vida deles. A cidade mostrava sinais de recuperação, e o casal, apesar dos obstáculos, seguia lado a lado. A sensação era de que, depois de tantas tempestades, finalmente poderiam respirar juntos um ar mais leve. Mas, como toda história de amor, a felicidade não vinha sem sacrifícios. Cada vitória exigia uma renúncia, um preço a pagar. Eles aprenderam que o caminho era de esforço constante, de escolha diária, de coragem para enfrentar o desconhecido. E assim, naquele cenário de mar, tradições e luta, começava um capítulo importante na vida dos dois, onde o amor poderia, finalmente, florescer entre as dívidas do passado e os sonhos do futuro. A primavera chegou com um aroma doce no ar e uma sensação de renovação que parecia contagiar toda a cidade. As flores desabrochavam nas praças e jardins, enquanto o som das ondas continuava constante, um lembrete do tempo que seguia seu curso, implacável e generoso ao mesmo tempo. Para o casal, essa estação simbolizava a oportunidade de dar passos mais firmes em direção a uma vida que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. Ela tinha acordado cedo naquela manhã, vestindo um vestido leve de algodão branco, que esvoaçava com a brisa fresca da manhã. Estava animada com o evento cultural que planejava para aquela semana, uma feira gastronômica que celebraria os sabores locais, reunindo produtores e chefes da região. Para ela, esse evento era mais do que uma simples festa, era a chance de mostrar para a comunidade e para o marido que a cultura local tinha valor e poderia ser um motor de transformação. Ele, por sua vez, estava mais aberto às ideias dela, participando ativamente das decisões e ajudando a estruturar a logística da feira. A convivência dos últimos meses o havia transformado de um empresário distante em um parceiro mais acessível, ainda que carregasse a rigidez característica, reflexo dos anos que passou sozinho e com medo de se abrir. No entanto, as sombras do passado ainda rondavam. O parente distante, que já havia causado tensão anteriormente, reapareceu com propostas mais agressivas, tentando pressionar o marido para ceder o controle dos negócios. Essa pressão trouxe novos desafios para a relação, pois a protagonista viu no marido um lado mais vulnerável, preocupado com as possíveis consequências para a família e para a cidade. Ela decidiu enfrentar esse obstáculo junto com ele. Em uma conversa franca, ambos reconheceram que precisavam fortalecer sua união para resistir às ameaças externas. A confiança que vinham construindo foi testada, mas resistiu, mostrando que o casamento, mesmo iniciado por necessidade, poderia crescer em amor e cumplicidade. Enquanto trabalhavam na feira, pequenos detalhes do cotidiano começaram a revelar a verdadeira conexão entre eles. Ela percebeu como ele admirava a maneira como ela lidava com as pessoas, sua capacidade de escutar e de encontrar soluções criativas. Ele, por sua vez, descobriu no sorriso dela um conforto que nunca havia experimentado antes, um motivo para acreditar em um futuro diferente. A cidade também parecia se transformar. As ruas, antes silenciosas durante a baixa temporada, agora estavam mais movimentadas, com turistas e moradores participando das celebrações e eventos culturais. As tradições locais, como as danças folclóricas e as festas religiosas, ganhavam novos significados, conectando o passado e presente. Em meio a tudo isso, uma pequena reviravolta aconteceu quando a amiga da infância voltou a aparecer, desta vez com uma notícia inesperada que poderia abalar a estabilidade do casal. Ela revelou um segredo do passado da protagonista que, se exposto, poderia gerar desconfiança e atrapalhar o relacionamento. Esse momento foi um teste crucial para a protagonista, que precisou decidir se guardaria aquele segredo para proteger a si mesma e ao marido, ou se compartilharia a verdade para fortalecer a confiança entre eles. Escolheu a sinceridade. Em uma conversa emocionante, contou tudo para o marido, mostrando sua vulnerabilidade e seu desejo de transparência. Ele, surpreendentemente, não reagiu com julgamento, mas com compreensão, reforçando o vínculo que estava se solidificando. O evento da feira gastronômica chegou, e com ele, a cidade inteira parecia respirar uma nova energia. O aroma dos pratos típicos, o som das risadas e conversas animadas, o toque dos instrumentos musicais tradicionais criavam um cenário de celebração e esperança. O casal caminhou lado a lado entre as barracas,
compartilhando olhares cúmplices e momentos de ternura que antes pareciam impossíveis. Apesar das pequenas conquistas, o futuro ainda reservava desafios. A proposta de expansão dos negócios do marido continuava pendente, e a decisão sobre o que fazer ainda pairava no ar. Eles sabiam que qualquer escolha traria consequências, e que precisariam estar preparados para enfrentá-las juntos. Durante a feira, um acontecimento inesperado marcou o dia. Uma tempestade rápida e intensa caiu sobre a cidade, ameaçando estragar o evento. No entanto, a comunidade se uniu para proteger as barracas e continuar a festa, mostrando a força da união e da solidariedade. Esse momento foi simbólico para o casal, que viu refletida na cidade a própria luta que travavam. Ao final do dia, enquanto caminhavam pela praia sob o céu estrelado, conversaram sobre sonhos e planos para o futuro. A protagonista falou sobre sua vontade de continuar crescendo, não só como esposa, mas como mulher e líder na comunidade. Ele, emocionado, revelou seus próprios medos e esperanças, e pela primeira vez, deixou transparecer sua admiração profunda por ela. A primavera, com suas cores e aromas, trouxe não só flores, mas também a certeza de que o amor podia nascer das circunstâncias mais difíceis, desde que regado com respeito, paciência e coragem. O casal estava longe de um final perfeito, mas caminhava firme rumo a um futuro construído a quatro mãos. O verão se aproximava trazendo calor intenso e as noites longas, repletas do burburinho das festas que celebravam a cultura local. Para o casal, essa estação representava mais do que apenas mudanças climáticas, era um momento decisivo para consolidar tudo o que haviam construído até então e provar que o amor e a parceria podiam superar qualquer dificuldade. Os preparativos para o festival anual da cidade estavam a todo vapor. Ela liderava os trabalhos com uma energia contagiante, organizando desde as apresentações musicais até as barracas de artesanato. O festival era a maior celebração da região, atraindo visitantes de cidades vizinhas e turistas de longe, que queriam conhecer as tradições preservadas com tanto carinho. Ele, que inicialmente viu o evento apenas como uma despesa, havia se tornado um entusiasta, investindo recursos e sua experiência para garantir que tudo fosse perfeito. Estar ao lado dela nesse momento, participando de cada detalhe, tinha um significado especial. Era o símbolo concreto de sua transformação, e também da mudança no relacionamento. Porém, nem tudo era simples. A tensão entre as famílias ainda se fazia presente, com alguns parentes criticando o casamento e questionando as intenções de ambos. Isso gerava momentos de conflito, onde o casal precisava reafirmar seu compromisso e proteger a união contra os ataques externos. Em uma dessas situações, durante um jantar na casa dele, uma discussão acalorada entre os familiares quase destruiu a paz que haviam conquistado. Ela, cansada das cobranças e julgamentos, tomou a iniciativa de defender o marido e a si mesma com palavras firmes e emocionadas. Foi um momento de ruptura e, ao mesmo tempo, de fortalecimento, que mostrou a todos que aquele casamento não era mais um simples acordo, mas uma aliança verdadeira. Além das pressões familiares, outro desafio surgia para o casal: o aumento das dívidas hospitalares, que se tornavam cada vez mais urgentes. Apesar das tentativas de renegociação, os juros continuavam a crescer, ameaçando comprometer os sonhos que construíam juntos. Isso obrigou o marido a considerar seriamente a proposta de expansão dos negócios em outra cidade, decisão que antes hesitava. A protagonista, por sua vez, via o projeto cultural ganhando vida própria, com a cidade se transformando em um polo de turismo sustentável. Os eventos estavam atraindo a atenção da mídia local, e parcerias com outras cidades vizinhas começaram a surgir. Esse reconhecimento era fruto de meses de trabalho intenso, de noites sem dormir e de um esforço constante para conciliar o casamento, os negócios e sua própria busca por identidade. Durante uma reunião para definir os rumos da expansão, o marido propôs uma solução que surpreendeu a todos: dividir o tempo entre as duas cidades, mantendo-se presente nos negócios e no casamento. A proposta parecia arriscada, mas era também um sinal claro de seu comprometimento em fazer aquilo dar certo. Porém, o novo desafio não demorou a mostrar seu peso. A distância, mesmo que temporária, trouxe inseguranças e ciúmes, principalmente quando ela começou a receber atenção inesperada de um jovem empreendedor local que admirava sua força e visão.
Esse episódio provocou uma crise que obrigou o casal a lidar com emoções que não estavam preparados para enfrentar. Em meio a essa turbulência, um encontro inesperado aconteceu. Durante uma visita ao hospital onde tudo havia começado, ela encontrou uma enfermeira que, com delicadeza, compartilhou histórias de pacientes que, assim como ela, haviam enfrentado dificuldades, mas que encontravam na esperança e na solidariedade a força para seguir em frente. Esse contato a fez refletir sobre o significado real de sua luta, não só pessoal, mas também social. A amizade que nasceu daquela conversa virou uma subtrama essencial, trazendo um novo olhar sobre o poder da empatia e do apoio mútuo. Ela percebeu que sua missão ia além do casamento e dos negócios, era também sobre transformar vidas e inspirar outras mulheres a não desistirem. Enquanto isso, a pressão da distância fazia com que o marido se sentisse cada vez mais dividido entre. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Os compromissos profissionais e o desejo de estar presente para a esposa. Ele começou a escrever cartas para ela, expressando seus sentimentos de maneira que as palavras ditas em voz alta não conseguiam alcançar. Essas cartas tornaram-se uma ponte invisível que mantinha viva a conexão mesmo quando os quilômetros separavam os corpos. Um dos momentos mais marcantes desse período foi quando, em uma visita surpresa, ele apareceu durante um evento cultural que ela organizava na praça principal. A alegria dela ao vê-lo ali, inesperadamente, foi imensa, mas também trouxe à tona todas as emoções contidas, o medo de perder aquilo que estavam construindo e a vontade de não deixar que as dificuldades os afastassem. Nesse instante, sob a luz suave dos lampiões e ao som das músicas tradicionais, eles trocaram promessas silenciosas, reafirmando que, apesar dos desafios, estavam dispostos a lutar por aquele amor que havia nascido de um acordo, mas que agora pulsava com vida própria. O festival, que inicialmente parecia apenas uma celebração, se tornou o palco de uma transformação profunda. A cidade inteira parecia respirar a mesma esperança que eles carregavam, e o casal, ao final da noite, caminhou pela praia com a certeza de que, juntos, poderiam superar qualquer tempestade. O verão trouxe consigo o calor da paixão, mas também a necessidade de amadurecimento e escolhas difíceis. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios, e eles aprenderam que o amor verdadeiro exige esforço constante, compreensão e a coragem de enfrentar os próprios medos. Assim, no ritmo das ondas e sob o céu estrelado, o casal seguia escrevendo sua história, uma história de luta, superação e, principalmente, de amor. O verão, com todo o seu calor e vida vibrante, dava lugar aos primeiros sinais do outono, uma estação marcada pela transformação lenta e pelo amadurecimento. Para o casal, esse período simbolizava um momento crucial de reflexão e decisão, pois as escolhas feitas agora definiriam o rumo dos próximos anos. As folhas douradas que caíam das árvores nas ruas de pedra da cidade criavam um cenário pitoresco, quase mágico, que contrastava com a inquietação que ambos sentiam. O projeto de revitalização urbana ganhava força e atraía cada vez mais visitantes, mas o desafio de equilibrar os negócios, o casamento e as dívidas continuava a pesar. Ela estava especialmente focada em um novo programa social que buscava incentivar jovens da comunidade a se envolverem com as artes e a cultura local. A ideia era criar oficinas e espaços onde pudessem expressar sua criatividade, quem sabe, encontrar um caminho diferente do que a cidade costumava oferecer. Era um sonho antigo, e agora estava começando a se concretizar. No entanto, a realização desse projeto não seria fácil. As verbas eram limitadas, e alguns membros da prefeitura demonstravam resistência, preocupados com os custos e a eficácia da iniciativa. Além disso, a amiga da infância, que já havia causado conflitos no passado, voltou a se aproximar com intenções duvidosas, tentando minar a confiança que o marido depositava nela. Em meio a essa pressão, o marido enfrentava um dilema interno crescente. A oferta para expandir seus negócios permanecia como uma oportunidade tentadora, mas a ideia de se afastar por longos períodos da esposa e da cidade o deixava dividido. Ele sabia que a distância poderia fragilizar tudo o que haviam construído, e isso o aterrorizava. As noites se tornaram um cenário de conversas profundas e reveladoras.
Sentados na varanda da casa antiga, que aos poucos ganhava vida com pequenos detalhes decorativos que ela escolhia com carinho, o casal se permitia ser vulnerável. Revelavam medos, inseguranças e sonhos que antes permaneciam ocultos sob a superfície do cotidiano. Em uma dessas noites, o marido compartilhou uma lembrança da infância, quando seu pai lhe ensinou a importância da honestidade e da perseverança, valores que agora ele tentava aplicar em sua vida adulta, mesmo que nem sempre fosse fácil. Ela, emocionada, reconheceu naquelas palavras o que os unia, a vontade de superar desafios sem abrir mão do que realmente importava. A proximidade emocional que crescia entre eles fortaleceu a relação, mas também evidenciou as dificuldades que precisavam enfrentar. A tensão entre os negócios e o projeto cultural era constante, e a pressão das dívidas aumentava a cada mês, ameaçando o equilíbrio conquistado com tanto esforço. Em um dos encontros com a prefeitura, onde defendia o programa social, ela enfrentou uma situação desconfortável. Alguns vereadores demonstravam preconceito em relação à sua origem humilde e questionavam sua capacidade de liderar um projeto tão ambicioso. A dor da rejeição foi grande, mas ela usou aquela experiência como combustível para redobrar seus esforços. O marido, por sua vez, buscava soluções financeiras para aliviar a pressão. Depois de muita pesquisa e conversas com consultores, decidiu investir em um novo empreendimento, um espaço cultural que funcionaria como centro de eventos e exposições, reunindo artistas locais e atraindo turistas. A ideia era ousada, mas carregava o potencial de gerar renda e valorizar a cultura da região. Essa decisão trouxe uma nova reviravolta para a história. Durante as obras do espaço, surgiram imprevistos que atrasaram o cronograma e elevaram os custos, provocando discussões e tensões entre eles. A protagonista sentiu o peso da responsabilidade e a pressão de não decepcionar a comunidade que acreditava nela. Além disso, a relação com o parente distante se complicava ainda mais. Ele passou a tentar manipular aliados dentro do conselho da cidade para boicotar os projetos do casal, colocando obstáculos burocráticos e criando embaraços que pareciam não ter fim. Essa interferência gerou uma crise que exigiu toda a paciência e habilidade diplomática da protagonista. Entre esses desafios, a amizade com a enfermeira do hospital ganhou uma nova dimensão. A mulher, que se tornará uma confidente, ofereceu apoio emocional e prático, ajudando a protagonista a encontrar equilíbrio e força para continuar. Essa conexão trouxe luz e esperança em momentos sombrios. Durante uma visita ao espaço cultural em construção, o casal teve um momento de vulnerabilidade que marcou suas vidas. Ao ver as paredes começando a ganhar vida, eles se abraçaram e choraram juntos, reconhecendo que, apesar dos obstáculos, estavam construindo algo maior do que eles mesmos, um legado para a cidade e para si mesmos. O outono avançava, e com ele a certeza de que o sucesso seria gradual, conquistado passo a passo, com esforço visível e sacrifícios reais. Cada vitória vinha acompanhada de renúncias, tempo longe da família, noites mal dormidas, momentos de dúvida. Mas o amor que crescia entre eles dava sentido a tudo. Em uma noite especialmente fria, após um longo dia de negociações e reuniões, eles se sentaram na varanda, ouvindo o som do mar e sentindo o cheiro da terra molhada. Compartilharam histórias do passado, riram de pequenos erros e planejaram um futuro com uma esperança renovada. O programa social começou a ganhar forma, com jovens entusiasmados participando das oficinas, mostrando talento e vontade de transformar suas vidas. A cidade, aos poucos, se transformava em um lugar onde cultura e desenvolvimento caminhavam lado a lado, inspirados pela coragem e determinação daquele casal. Por fim, uma grande reviravolta ocorreu quando o parente distante tentou sabotar a inauguração do espaço cultural, espalhando boatos que ameaçavam afastar investidores e parceiros. Porém, graças à união do casal e ao apoio da comunidade, conseguiram desmentir as mentiras e realizaram uma inauguração emocionante, que foi celebrada por todos. Esse momento selou a transformação definitiva. O casal não era mais apenas parceiros por necessidade, mas sim companheiros de vida, com uma história rica em desafios, conquistas e amor verdadeiro. Com o outono já consolidado, a cidade começava a se preparar para as festividades tradicionais que marcavam a virada do ano. O ar estava fresco e perfumado com o aroma das folhas secas e do café fresco que saía das pequenas cafeterias espalhadas pelas ruas de pedra. Para o casal,
aquele era um momento de celebração, mas também de reflexão profunda sobre tudo o que haviam vivido. O espaço cultural inaugurado recentemente já se tornava o coração pulsante da cidade. As exposições, oficinas e apresentações artísticas atraíam moradores e visitantes, trazendo uma nova vida e esperança para o lugar que antes parecia preso ao passado. Ela se sentia realizada, mas ainda consciente de que o caminho era longo e cheio de obstáculos. Apesar do sucesso do espaço, um novo desafio surgia. A saúde dela começava a apresentar sinais de desgaste devido ao ritmo intenso de trabalho e às noites mal dormidas. Sentia cansaço constante, dores leves e uma ansiedade que teimava em não desaparecer. Decidiu, então, buscar ajuda médica, mas a sensação de vulnerabilidade incomodava. Mostrar fraqueza era algo com que não se acostumara. Ele, atento às mudanças, percebeu sua inquietação e insistiu para que ela fizesse exames e cuidasse de si mesma. Esse cuidado se tornou uma nova dimensão da relação, onde a preocupação e o carinho se manifestavam de forma genuína e delicada. As pequenas ações diárias, uma xícara de chá feita com calma, um abraço espontâneo, um sorriso compreensivo, fortaleceram ainda mais a conexão entre eles. Durante uma das consultas, a médica recomendou mudanças no estilo de vida para aliviar o estresse e melhorar a qualidade do sono. Essa orientação abriu espaço para uma mudança gradual na rotina do casal. Começaram a incluir caminhadas pela manhã, momentos para ler juntos e pequenas viagens para o interior, longe do barulho da cidade. Essas pausas, apesar de curtas, tinham um efeito transformador. O ar puro, o canto dos pássaros e o silêncio reconfortante proporcionavam um cenário ideal para que eles pudessem se reconectar consigo mesmos e com o que sentiam um pelo outro. As conversas, antes superficiais ou interrompidas pelas pressões do dia a dia, ganharam profundidade e significado. No entanto, o sucesso e as conquistas também atraíam inveja e resistência. Um grupo de comerciantes locais, desconfiados das mudanças e preocupados com a concorrência, começou a criar barreiras para as iniciativas do casal. Essa oposição provocava reuniões tensas e decisões difíceis, exigindo que eles utilizassem toda a diplomacia e firmeza para manter seus projetos vivos. Uma reviravolta significativa aconteceu quando um dos investidores do espaço cultural decidiu retirar seu apoio, assustado com os boatos espalhados pelos opositores. Essa perda financeira abalou o planejamento, obrigando o casal a buscar alternativas emergenciais para manter as atividades em funcionamento. Ela então mobilizou a comunidade, organizando campanhas de arrecadação e eventos beneficentes que mostraram a força da união e da solidariedade local. A resposta foi surpreendente. Moradores, artistas e até comerciantes que inicialmente resistiam se uniram para garantir que o espaço continuasse aberto e ativo. Esse episódio fortaleceu ainda mais a imagem do casal como líderes da transformação social da cidade, inspirando outras pessoas a acreditarem no poder do trabalho coletivo e do amor. As vitórias, contudo, continuavam a exigir sacrifícios pessoais, como as horas longe um do outro e a ansiedade constante sobre o futuro. Enquanto isso, a relação entre eles aprofundava-se de maneira natural, com momentos de cumplicidade e carinho que se tornavam mais frequentes e sinceros. Em uma dessas ocasiões, durante uma festa tradicional com música ao vivo e dança, eles dançaram juntos sob o céu estrelado, esquecendo por um instante as preocupações e deixando que o sentimento florescesse sem reservas. Esse momento foi um ponto de virada emocional. A protagonista, que sempre se considerou forte e independente, reconheceu que precisava do apoio e do amor dele para continuar lutando. Ele, por sua vez, viu nela não apenas a mulher com quem havia se casado por obrigação, mas a parceira e amiga que queria ao seu lado para toda a vida. No meio de todo esse turbilhão, a antiga amiga da infância voltou a se aproximar, desta vez com um pedido inesperado de ajuda para resolver um problema pessoal. A protagonista, mesmo desconfiada, decidiu oferecer apoio, mostrando generosidade e empatia, mas mantendo uma postura firme para não ser manipulada novamente. Essa subtrama trouxe tensões e dilemas, mas também ensinamentos importantes sobre perdão, limites e a complexidade das relações humanas. A protagonista aprendeu que amar não significava abrir mão de si mesma, e que proteger sua paz era fundamental para continuar seu caminho. No fim do capítulo, o casal recebeu uma proposta de realizar uma exposição itinerante,
que levaria a cultura local para outras cidades da região, ampliando o alcance de seus projetos e sonhos. Essa nova oportunidade representava tanto um avanço quanto um desafio, pois exigiria ainda mais dedicação e planejamento. O outono começava a ceder lugar ao inverno, trazendo noites mais longas e temperaturas mais baixas, que refletiam a seriedade dos momentos que se aproximavam. Ainda assim, a esperança e o amor que os uniam permaneciam como luzes brilhantes no horizonte. O inverno chegou silencioso, cobrindo a cidade com um manto frio que contrastava com o calor da paixão e dos sonhos do casal. As ruas, agora menos movimentadas, ofereciam um cenário quase introspectivo, perfeito para refletir sobre o caminho percorrido e os desafios que ainda estavam por vir. O frio fazia o aconchego do lar se tornar ainda mais precioso, e eles aprenderam a valorizar cada instante juntos, mesmo nos momentos mais simples. A proposta da exposição itinerante trouxe uma nova dimensão para a história. Levar a cultura local para outras cidades da região significava ampliar horizontes, mas também enfrentar desafios logísticos, financeiros e emocionais. Eles precisariam planejar cuidadosamente cada etapa para garantir que o projeto fosse bem-sucedido, sem comprometer o que já haviam conquistado. Os preparativos começaram com reuniões intensas, análises de custos e negociações com patrocinadores e autoridades locais. Ela, com sua visão artística e social, comandava as decisões sobre o conteúdo e a mensagem que queriam transmitir. Ele, com sua experiência empresarial, cuidava dos aspectos práticos e financeiros. Juntos, equilibravam sonhos e realismo, construindo uma estratégia sólida. No entanto, os obstáculos não tardaram a aparecer. A burocracia para obter autorizações nas cidades vizinhas mostrou-se mais complicada do que esperavam. Em uma das reuniões, enfrentaram resistência de autoridades desconfiadas, que temiam que a iniciativa pudesse desviar recursos ou alterar o equilíbrio comercial local. Essa resistência gerava frustrações, mas também reforçava a necessidade de persistência. Durante esse processo, a protagonista recebeu uma notícia que a deixou preocupada. Seus exames de saúde indicavam um problema que exigia atenção e cuidados específicos. Embora não fosse grave, a recomendação médica era clara: ela precisava desacelerar e cuidar melhor de si mesma para evitar complicações futuras. Essa orientação trouxe um conflito interno profundo, pois ela lutava para conciliar suas responsabilidades com o próprio bem-estar. Ele percebeu a mudança em seu comportamento e intensificou seu apoio, assumindo mais responsabilidades para que ela pudesse seguir as recomendações médicas. Essa troca mostrou a evolução da relação, onde a parceria não era apenas emocional, mas também prática, com o compromisso de cuidar um do outro. Enquanto a exposição ganhava forma, a amiga da infância reapareceu em um momento inesperado, oferecendo ajuda para organizar a logística em uma das cidades vizinhas. A protagonista, embora cautelosa, aceitou a colaboração, reconhecendo que precisava de apoio para lidar com as múltiplas demandas. Essa decisão trouxe uma nova camada de tensão e aprendizado, pois exigia equilíbrio entre confiança e prudência. Em paralelo, a comunidade local continuava a se mobilizar para fortalecer os projetos culturais. As oficinas e apresentações mantinham os jovens envolvidos e inspirados, e o casal sentia orgulho ao ver o impacto positivo que estavam causando. No entanto, a cobrança por resultados rápidos e o medo de perder o suporte financeiro aumentavam a pressão sobre eles. Em uma noite fria, enquanto revisavam os últimos detalhes da exposição, eles tiveram uma conversa sincera sobre o futuro. Ela expressou seu desejo de encontrar um ritmo de vida que permitisse cuidar da saúde sem abrir mão dos sonhos. Ele concordou, propondo que buscassem juntos um equilíbrio entre ambição e cuidado pessoal. Essa conversa foi um marco, pois evidenciou a maturidade do relacionamento e o compromisso com o bem-estar mútuo. Eles entenderam que o amor verdadeiro envolve não só paixão, mas também respeito pelos limites e apoio nos momentos de fragilidade. Durante a exposição, que percorreu várias cidades, eles vivenciaram momentos de alegria, desafios e aprendizado. A reação do público foi, em sua maioria, positiva, com destaque para o entusiasmo dos jovens que viam nas atividades uma chance de expressão e crescimento. No entanto, também enfrentaram críticas e preconceitos, especialmente em cidades onde a tradição predominava sobre a inovação. Um desses episódios aconteceu quando, durante uma apresentação,
um grupo local manifestou desconfiança em relação ao conteúdo, acusando o projeto de desvalorizar as raízes culturais. Essa crítica provocou um debate intenso, onde o casal teve que defender a importância da preservação aliada à evolução cultural. O diálogo foi difícil, mas fundamental para ampliar a compreensão e fortalecer a proposta. Em meio a essas experiências, a relação do casal se aprofundava, consolidando-se em uma base de confiança e cumplicidade. Eles compartilhavam vitórias e derrotas, aprendendo a celebrar cada conquista e a encarar os obstáculos como oportunidades de crescimento. O inverno, com seus dias curtos e noites longas, ofereceu momentos de introspecção e conexão. Nas noites geladas, sentavam-se perto da lareira, embalados pelo som distante das ondas do mar, e trocavam confidências, sonhos e planos para o futuro. Essas cenas reforçavam o quanto haviam mudado, evoluído e se amado. Por fim, uma grande reviravolta marcou o final do capítulo. Durante uma das últimas apresentações da exposição, uma inesperada proposta de parceria com uma organização cultural nacional surgiu, abrindo portas para um alcance ainda maior. Essa oportunidade representava um passo decisivo para a consolidação do trabalho do casal, mas também traria novos desafios e responsabilidades. Eles sabiam que aquela conquista seria fruto de muito esforço, perseverança e amor, ingredientes que, até então, haviam sido a essência da história que escreviam juntos. A notícia da proposta de parceria com a Organização Cultural Nacional espalhou-se pela cidade como um vento que trazia promessa e renovação. Para o casal, era o reconhecimento do esforço e da paixão que haviam dedicado ao projeto, mas também um convite para um novo patamar, com desafios ainda maiores. A expectativa e a ansiedade tomavam conta de seus dias, misturando-se ao frio do inverno que ainda persistia. Preparar-se para essa nova etapa exigia planejamento meticuloso. Reuniões virtuais e presenciais, ajustes no cronograma das exposições e nas atividades culturais, além da necessidade de garantir que os recursos financeiros fossem suficientes, tornaram-se parte da rotina. Ela se dedicava especialmente à curadoria e à comunicação, enquanto ele se empenhava em assegurar o suporte logístico e legal. Apesar do entusiasmo, a saúde dela ainda preocupava. As consultas médicas indicavam progresso, mas era necessário continuar com cautela. O cansaço aparecia em momentos inesperados, e ela sentia que precisava ouvir mais seu corpo, uma lição difícil para alguém que sempre esteve acostumada a lutar contra seus próprios limites. A relação entre eles seguia se fortalecendo, mas não sem tensões ocasionais. O estresse das responsabilidades e o medo de fracassar às vezes criavam pequenos atritos, que eles aprendiam a resolver com diálogo e paciência. Esses momentos de vulnerabilidade mostravam que o amor verdadeiro não é isento de dificuldades, mas sim construído sobre elas. Um novo desafio surgiu quando uma tempestade forte atingiu a região, causando danos em algumas estruturas do espaço cultural. A notícia caiu como uma bomba, atrasando os preparativos para a próxima exposição e exigindo esforços extras para reparar os prejuízos. Essa situação testou a resiliência do casal e da equipe, que trabalharam incansavelmente para superar o revés. Durante esse período, a antiga amiga da infância se afastou definitivamente, revelando que suas intenções nunca foram totalmente sinceras. Esse episódio trouxe alívio, mas também tristeza, pois eles perceberam o valor das verdadeiras amizades e a importância de cercar-se de pessoas que desejam o bem. Com a proximidade da inauguração da Exposição Nacional, as emoções se misturavam entre nervosismo e esperança. O casal sabia que aquele momento poderia abrir portas para um futuro ainda mais promissor, mas também que representava uma grande responsabilidade para manter a qualidade e o impacto do trabalho. A preparação final incluiu ensaios, reuniões com artistas e equipe, além de uma intensa divulgação para garantir o sucesso do evento. A protagonista dedicou-se também a cuidar da própria saúde, respeitando os limites que o corpo lhe impunha, um sinal claro do amadurecimento que havia vivido. Quando o dia da inauguração chegou, a cidade inteira parecia vibrar com a expectativa. O espaço cultural estava decorado com detalhes que refletiam a história, a cultura e o espírito da comunidade, criando uma atmosfera acolhedora e inspiradora. O casal estava nervoso, mas confiante, sabendo que haviam dado o melhor de si. A cerimônia foi emocionante, com discursos que ressaltaram a importância da cultura para a transformação social e pessoal.
Os artistas locais tiveram a oportunidade de mostrar seu talento, e o público respondeu com entusiasmo e reconhecimento. Era a celebração de um sonho que estava se tornando realidade. No entanto, o evento também trouxe surpresas. Durante a exposição, uma jovem artista apresentou uma obra que tocou profundamente a protagonista, trazendo à tona memórias e emoções guardadas. Esse encontro foi um convite para refletir sobre o passado e as escolhas feitas, reforçando o crescimento pessoal que havia experimentado. A relação do casal, que já era sólida, ganhou ainda mais profundidade nesse momento. Eles reconheceram que o amor verdadeiro é feito de compreensão, apoio e coragem para enfrentar juntos os desafios da vida. As dificuldades superadas tinham fortalecido a conexão entre eles, transformando o casamento inicialmente forçado em uma história de cumplicidade e paixão. O inverno dava seus últimos sinais, e a chegada da primavera prometia renovação e esperança. Com o sucesso da exposição nacional, novas possibilidades surgiam, incluindo convites para participar de eventos em outras regiões e até mesmo no exterior. O futuro parecia aberto e cheio de promessas. Mas eles sabiam que nada seria fácil ou garantido. Cada conquista vinha acompanhada de responsabilidades, exigindo esforço contínuo, dedicação e o equilíbrio entre sonhos e realidade. Eles estavam prontos para essa nova fase, conscientes dos sacrifícios e das recompensas que ela traria. O capítulo terminou com o casal caminhando juntos pela cidade, sentindo a brisa suave da primavera e admirando as flores que começavam a desabrochar. Era o símbolo perfeito da transformação que haviam vivido, uma história de amor, luta e esperança que continuava a florescer, dia após dia. A primavera já tinha tomado conta da cidade, tingindo as ruas de verde e flores, enquanto o sol brilhava com uma intensidade suave, prometendo dias de calor e esperança. O casal caminhava lado a lado pelo centro, observando as mudanças ao redor, as vitrines enfeitadas, os cafés movimentados, o burburinho alegre das pessoas que agora pareciam mais confiantes e esperançosas. Era o reflexo da transformação que haviam vivido juntos, uma jornada que começou sob pressão e incertezas, mas que terminava com amor, realização e um futuro promissor. A última etapa do projeto cultural os havia levado a uma série de eventos e viagens, que apesar de cansativas, trouxeram experiências enriquecedoras e novas amizades. O apoio da organização nacional se confirmou, abrindo portas que pareciam até então inalcançáveis. Mas o mais importante era que, em meio a tudo isso, o amor deles crescia e se fortalecia, baseado na confiança, no respeito e na parceria verdadeira. Naquele dia, haviam decidido fazer uma pausa para celebrar as pequenas e grandes conquistas. Sentaram-se num banco do parque principal, rodeados pelo aroma das flores e pelo som distante das crianças brincando. Ela sorriu, olhando para ele com uma mistura de gratidão e ternura, lembrando-se do quanto haviam enfrentado para chegar até ali. "Você lembra como tudo começou?" perguntou, com a voz cheia de emoção. "Como esquecer? Você, cheia de coragem e medo ao mesmo tempo." "Eu, tentando entender o que tudo aquilo significava", respondeu ele, segurando sua mão com firmeza. Eles riram juntos, como se aquela lembrança fosse a mais preciosa entre todas. Não era apenas o casamento forçado, nem as dívidas do hospital que os uniram. Era a capacidade de superarem juntos, de se apoiarem nas horas difíceis, e de descobrirem que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados. A vida, porém, ainda guardava surpresas. Naquela tarde, uma carta chegou, enviada pela Organização Cultural Nacional. Era o convite oficial para que apresentassem seu projeto em uma importante feira internacional, uma oportunidade que poderia ampliar ainda mais seus horizontes e consolidar a cidade como um polo cultural reconhecido. Eles se entreolharam, emocionados, conscientes de que aquela conquista era recompensa pelo esforço de meses, se não anos, de dedicação. Mas junto à alegria, veio uma nova responsabilidade: organizar tudo para que essa apresentação fosse impecável. A protagonista sabia que sua saúde exigia cuidado constante, então precisariam encontrar um equilíbrio para não repetir os erros do passado. O compromisso com o amor próprio, que ela vinha cultivando, seria agora mais necessário do que nunca. Nos dias seguintes, dedicaram-se com afinco ao planejamento. Contaram com o apoio dos amigos da comunidade, artistas locais e da equipe que sempre esteve ao lado deles.
A cidade inteira parecia vibrar com aquela energia positiva, orgulhosa do que o casal havia construído e da chance de mostrar sua cultura ao mundo. Em uma noite tranquila, após um jantar simples mas cheio de significado, ela sentou-se à janela do quarto e contemplou as estrelas. O céu estava limpo, e a brisa fresca da primavera entrava suavemente, trazendo consigo a promessa de novos começos. Ele se aproximou, sentando ao seu lado, e eles ficaram ali em silêncio, compartilhando aquele momento de paz e esperança. Ela sabia que a jornada ainda não tinha acabado, mas agora se sentia preparada para os desafios que viriam, porque não estava mais sozinha. O amor que havia crescido entre eles era a força que a sustentava, um porto seguro diante das tempestades. No dia da apresentação internacional, eles viajaram juntos, levando consigo não só o material do projeto, mas também a história de superação e amor que os acompanhava desde o início. Durante o evento, foram recebidos com entusiasmo e respeito. A exposição despertou emoções profundas no público, que reconheceu ali não apenas arte e cultura, mas a dedicação de um povo e a transformação de uma comunidade. O casal subiu ao palco para agradecer, visivelmente emocionado. Ela falou com a voz firme, mas carregada de sentimento: este projeto é muito mais do que cultura. É sobre esperança, resiliência e a força do amor para mudar vidas. Obrigada por nos permitirem compartilhar essa história com vocês. Ao final da apresentação, receberam aplausos calorosos. O reconhecimento não era apenas profissional, mas também pessoal, um testemunho da jornada que haviam percorrido, dos sacrifícios e do crescimento. Naquele momento, sabiam que o casamento que começou por obrigação havia se tornado a base sólida de uma vida construída a dois, cheia de sonhos, respeito e carinho. Quando voltaram para casa, a cidade os recebeu como verdadeiros heróis. Um evento foi organizado para celebrar a conquista, reunindo toda a comunidade que os apoiou e que viu naquelas pessoas um exemplo de perseverança e amor. Durante a festa, eles trocaram olhares que diziam tudo: o amor não apenas venceu, mas floresceu. As dificuldades, os sacrifícios e as incertezas ficaram para trás, dando lugar a um futuro brilhante e repleto de possibilidades. Naquele momento, ela percebeu que o verdadeiro valor daquela história não estava no dinheiro pago ou nas dívidas quitadas, mas na transformação interior que ambos haviam vivido. A relação deles era agora um compromisso de vida, um pacto silencioso de cuidar, respeitar e amar, não por obrigação, mas por escolha. O capítulo terminou com eles dançando sob as luzes da festa, embalados pela música tradicional que tanto amavam, rodeados por amigos e familiares. O calor daquela noite representava a vitória definitiva, a de um amor verdadeiro, conquistado dia após dia, que transformou duas vidas e uma cidade inteira. E assim, em meio a risos, abraços e promessas, a história que começou com um casamento forçado encontrou seu final mais feliz e emocionante, mostrando que, às vezes, o amor surge onde menos se espera, trazendo consigo a cura, a força e a esperança para recomeçar. Se você chegou até aqui, escreva dinheiro nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.